Cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhar hoje mais uma palavra vindo da parte de Deus a todos os corações. O tema de hoje é rebeldia rumo ao caos absoluto. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 95, verso 7 ao 9 e mais o verso 11, que diz assim: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. O verso 11: Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Então vamos fechar nossos olhos e vamos nos colocar em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Deus, para Te pedir, Senhor, para que o Senhor nos dê o discernimento da palavra, Pai, para que o Senhor venha conversar conosco, venha falar aos nossos corações, Senhor. Que neste momento, Senhor, não seja mais eu fazendo uso da palavra, Pai, mas seja o Senhor falando através da minha boca. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa convencer todos os corações que nós não podemos agir com rebeldia. Em nome de Jesus, Senhor, faça-nos entender essa palavra e faça essa palavra, Senhor, entrar nos nossos corações e germinar e crescer, Senhor, para que a gente possa guardar a Tua palavra, as 7 chaves no nosso coração, para que a gente não entre em pecado. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Então, agora nós vamos, a partir desse salmo, onde o salmista colocou algo que aconteceu com o povo de Israel lá em Êxodo, quando o povo de Israel foi tirado do Egito. Deus tinha um plano de salvação muito grande para o povo de Israel. E era um plano de libertação. Israel estava preso no Egito, estava escravizado no Egito, mas Deus tinha um plano de libertação para o povo de Israel. E Deus acabou desenvolvendo esse plano de libertação e Deus usou Moisés. Moisés, que desde o ventre foi escolhido, Deus teve um plano de salvação também para Moisés, para que Moisés não fosse morto, porque naquela época os egípcios estavam matando todas as crianças. E Moisés foi criado então pela filha do faraó. Foi criado como filho, da filha do faraó, como neto do faraó. Então aconteceu que um dia ele, vendo um hebreu sendo chicoteado, ele foi lá, matou um egípcio e aí ele teve que fugir, porque ele matou um egípcio. Então, se nós voltar lá em Êxodo, em 17, no capítulo 17, verso 7, a gente vê que logo após o povo de Israel sair do Egito de uma maneira poderosa, por obra de Deus, que Deus fez uma obra grandiosa e maravilhosa ali, que ele abriu o Mar Vermelho e tudo, fez muitos sinais e prodígios ali em meio ao povo, e mesmo assim o povo ele começou a demonstrar incredulidade com o Senhor. Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou. Quando os egípcios chegaram, o Mar Vermelho fechou. Quando o povo já estava salvo, Deus era, durante o dia, nos dias de calor, Deus era uma nuvem sobre o povo de Israel. À noite, Deus era uma coluna de fogo. Deus fez brotar água no deserto para o povo beber, para o povo não morrer. Deus, durante os 40 anos que o povo ficou no deserto, o povo recebeu o maná de Deus. Mas mesmo assim, o povo demonstrava incredulidade. Qualquer problema, qualquer dificuldade, o povo demonstrava incredulidade. E o povo se rebelava contra Deus, contra Moisés, contra Arão e principalmente contra o Senhor.
né? E começavam a murmurar, né? Entrar em contenda com Deus, né? E a maioria desse povo foi reprovado por conta disso, por causa dessa rebeldia contra o Senhor. Então, durante esse período, né, que o povo estava andando pelo deserto, o povo várias vezes foi rebelde e desobediente com o Senhor. Várias e várias e várias vezes. O povo voltava para o Senhor e de repente vinha rebeldia de novo, vinha desobediência. E isso custou 40 anos no deserto. Tipo, o que normalmente duraria uns 40 dias, né? Do povo atravessar esse deserto, o povo levou 40 anos, porque o Senhor fez com que eles andassem em círculos durante 40 anos no deserto por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Então o povo vivia numa terra seca, numa terra árida, numa terra que não era a terra prometida, né? Que Deus tinha um plano de colocar o povo de Israel em um curto espaço de tempo na terra prometida, mas o povo simplesmente ignorou o que Deus tinha para eles, né? Então, em 1 Samuel a gente pode ver, né, o fim de Saul, que Saul também se rebelou contra Deus, né, perseguiu Davi, que era um ungido de Deus. Davi teve a oportunidade também de tirar a vida de Saul. Davi não o fez, mesmo Saul perseguindo ele, porque Davi era temente a Deus, e Davi não se rebelou ali contra Deus. Mas Saul já tinha se desviado o coração dele de Deus, já tinha se rebelado contra Deus, estava em desobediência, estava perseguindo Davi, né? E aí lá em 1 Samuel 15, verso 11, diz assim, Deus falando: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. Então Deus não quer que a gente se rebela contra ele, né? E a gente vê também o fim de Salomão, né? Que Salomão a gente sabe também que era filho de Davi, e Deus instituiu ele para ser rei sobre Israel. Então, no começo ele tinha todas as dificuldades, ele era muito temente a Deus, ele buscava a Deus de todo o coração dele era voltado para Deus. Salomão agradava a Deus, né? Ele era segundo o coração de Deus, né? Só que, com o passar do tempo, ele acabou se desviando dos seus princípios, né? E em 1 Reis de 11, no capítulo 11, do verso 1 a 8, vamos ver lá o que diz assim, ó. Mas o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, bem como a filha de Faraó, as mulheres moabitas, amonitas, edomitas, dos sidônios e heteus, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: você não deve se casar com elas, nem elas com você. Certamente elas vão virar os vossos corações após os seus deuses. Salomão agarrou-se a elas por amor. Então ali a gente até pode ver que, né, que sobre o jugo desigual também, né? Então muitas vezes a pessoa ela casa, né, se relaciona com pessoas que não são segundo o coração de Deus, né, que são rebeldes contra o Senhor. Então todos os que vivem hoje, que não seguem a obediência a Deus, que não obedecem a palavra de Deus, eles estão em desobediência e rebeldia contra o Senhor. Então nós não podemos ser rebeldes contra o Senhor. Nós não podemos ter essa rebeldia. Nós precisamos ser segundo o coração de Deus. Então, se nós for segundo o coração de Deus, se nós agradar o coração do Senhor, nós estaremos tendo uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida abundante, né? Uma vida cheia de bênçãos, né? Então, continuando. E tinha 700 mulheres, princesas
e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração, pois foi assim, quando Salomão era velho, que suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E seu coração não foi fiel ao Senhor seu Deus, como era o coração de seu pai Davi. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Amonitas. Salomão fez mal aos olhos do Senhor e não seguiu totalmente o Senhor, como fez seu pai Davi. E então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que fica a leste de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos Amonitas. E ele fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então Salomão sabia que ele não podia praticar idolatria. Salomão sabia que não podia se dobrar a imagens de escultura. Salomão sabia que não podia fazer imagem de escultura. Porque já estava ali os mandamentos do Senhor. Salomão sabia perfeitamente que ele não podia fazer isso, que se ele fizesse isso, ele estaria numa rebelião contra Deus. E o fim dele também foi um caos absoluto, igual o de Saul, que a gente viu, e igual o do povo de Israel que andou no deserto, que foi um caos absoluto. Eles não entraram na terra prometida. Eles não entraram em Canaã. Então, quando Deus tem promessas para a nossa vida, isso não quer dizer que essas promessas vão ser cumpridas. A gente precisa seguir um protocolo, a gente tem que seguir a palavra de Deus, a gente tem que procurar ler, procurar aprender sobre a palavra de Deus, para a gente viver a palavra de Deus no dia a dia, para que a gente possa agradar o coração de Deus. Então, se a gente estiver agradando o coração de Deus, as coisas acontecem, fluem normalmente. A nossa vida cada vez mais é regada de bênçãos. Então, não sejamos rebeldes, né? Porque se nós desobedecer a palavra de Deus, nós vamos estar em rebeldia, desobediência, e a nossa vida vai ser um caos absoluto, com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Então, o que a gente pode ver, né? Que sobre esse salmo que a gente leu ali, que ele mostra, né, que a incredulidade, né, que a incredulidade, de incredulidade em incredulidade, rebeldia em rebeldia. A grande maioria, né, dos que saíram do Egito não entraram na terra prometida, né? Eles não entraram no descanso de Deus. Então, para a gente ver, então, se a gente quer entrar na terra prometida, se a gente quer ir para o céu, quer encontrar Jesus lá no céu, a gente precisa andar em obediência, né? A gente precisa crer, a gente não deve agir com incredulidade, porque a incredulidade ela vai gerando mais incredulidade e vai indo cada vez mais. A rebeldia também, cada vez mais vai gerando mais rebeldia, a desobediência, cada vez mais desobediência, e quando vê, nós estamos praticamente irreversíveis. Nós estamos praticamente sem condições de voltar aos caminhos do Senhor. Então, por isso que lá na Bíblia também fala, né, que quando um espírito imundo sai do corpo, né, ele permeia por lugares áridos, secos e tudo, né? E isso quando a pessoa se converte, né? Quando a pessoa volta para Jesus, tudo. E quando a pessoa se desvia, seu espírito imundo volta. E quando ele vê que está tudo limpo e organizado, ele traz 7 espíritos piores do que ele, né? E o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas de Deus, a gente tem que ter muito zelo com as coisas de Deus, para a gente andar em obediência e para a gente ter essa vida abençoada que tudo nós sonhamos. Todos nós almejamos ter uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida de mansidão, né? Uma vida de bons relacionamentos com as outras pessoas, né? Então, assim, a gente precisa seguir a palavra de Deus, a gente precisa obedecer, a gente precisa viver em obediência, né? Então,
como diz, né, que não entraram, né, no descanso de Deus. Então, o povo de Deus, né, o povo de Israel, eles andaram por 40 anos no deserto, depois que eles saíram do Egito. Né? Como eu já falei, que era um trajeto que eles levariam 40 dias. Só que eles não tiveram a paciência para andar nos 40 dias sem murmurar a Deus, sem desobedecer, sem se rebelar contra Deus. Mesmo com tudo que Deus fez no meio deles, o que Deus fazia no meio deles, eles se rebelaram contra Deus. Eles obrigaram Arão a fazer um bezerro de ouro para eles adorar, porque eles falavam que não tinham mais um Deus com eles, que eles queriam um Deus que eles vissem. Eles violando o mandamento de Deus, que Deus já tinha colocado para eles, que Deus mesmo escreveu, que foi escrito com o dedo de Deus os 10 mandamentos. O povo foi lá, desobedeceu. Então assim, o povo tinha tantos sinais tão claros, né, de Deus, que era impossível duvidar. E o povo duvidava. O povo duvidava de Deus. O povo se rebelava contra Deus. O povo desobedecia. E entristecia o coração de Deus. Né? Então, eles esperavam o momento de tomar a posse da terra prometida, né, de Canaã. Só que como eles desobedeciam, se rebelavam, eles começaram a andar só em círculo no deserto. Então assim é o nosso dia a dia. Se a gente começar a desobedecer a Deus, se a gente começar a ficar rebelde contra Deus, nós só vamos andar em círculo e nós não vamos sair do lugar. Nós vamos andar em círculo numa terra seca, numa terra escassa, numa terra que não tem fartura, numa terra que não mana leite e mel, numa terra seca, numa terra árida. Aonde nós vamos ter sede da palavra de Deus, nós vamos ter sede do Senhor, nós vamos ter fome da palavra de Deus, mas nós vamos estar numa terra seca. Então vamos buscar, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos seguir a palavra de Deus, vamos praticar a palavra de Deus. Ali, né, o Senhor havia escolhido Moisés para liderar a saída do povo hebreu do Egito. Né, escolhido lá desde o ventre da sua mãe. Né, e Moisés teve como seu porta-voz, né, o seu irmão Arão. Então, antes de Moisés retornar àquela terra, né, e do decorrer também das 10 pragas do Egito, tudo, né, que Deus enviou para permitir que o povo pudesse sair, porque o coração do faraó estava endurecido, e mesmo sem conhecer o Senhor, né, sem conhecer Deus, faraó era rebelde, né, era desobediente, porque Moisés falava e ele se rebelava, ele castigava cada vez mais o povo, né, e os israelitas eram escravizados ali, né. Então, o livro de Números, ele faz uma referência a essa passagem também, né, trazendo um questionamento sobre a infidelidade do povo de Israel nesse período, e por esse motivo também, né, a conquista da terra prometida, ela demorou todo esse tempo de 40 anos, que devia ser uns 40 dias, durou 40 anos, né. Então, há inclusive um relato, né, de que ali na Bíblia mesmo, que Deus perdoou o povo por intermédio de Moisés. Moisés também se sacrificou, porque daí Moisés, quando Deus perdoou por intermédio de Moisés, Moisés não foi mais permitido entrar na terra prometida, mas Deus levou ele no alto do monte e ele viu toda a terra de Canaã, né, aonde o povo de Israel ia conquistar depois, né. Então era algo, né, que Moisés não precisava fazer, né. Então somente 2 de todo esse povo, apenas 2 entraram na terra de Canaã, né, que saíram do Egito, que era Caleb e Josué. O resto do povo, ninguém dos que saíram do Egito pisaram na terra de Canaã. Porque por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa do pecado contra Deus. Então a rebeldia leva ao caos absoluto.
As pessoas que saíram do Egito morreram no deserto. Elas morreram no deserto. Elas foram ao caos absoluto, né? Então, eles podiam ter uma vida muito abundante, eles podiam ter uma vida abençoada, eles podiam entrar na terra de Canaã, podiam usufruir, né, da fartura que tinha lá, mas por causa da desobediência deles, eles não foram permitidos entrar na terra de Canaã. Por causa, né, da rebeldia do povo, eles não pisaram a terra de Canaã, né? Então, uma outra referência também, né, a esse período de espera e privação por parte desse povo, né, que está em Salmo 95, no versículo 10, que diz: 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que era de coração, e não tem conhecido os meus caminhos. Então, o povo errava, mas de coração mesmo. Então, como a gente diz, Deus esteve desgostado durante 40 anos. Os 40 anos que eles estavam no deserto, Deus estava desgostado com eles por causa da rebeldia, por causa da desobediência deles. Quantas vezes Deus não está desgostado com nós? Quantas vezes nós não somos rebeldes com o Senhor? Quantas vezes nós não erramos de coração e temos esquecido os caminhos do Senhor? Vamos numa parte na palavra aqui também, para dar sequência aqui, em Hebreus 4:11, que diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. De desobediência do povo de Israel, né? Que foi um exemplo de desobediência, foi um exemplo de rebeldia. Os 40 anos que eles estiveram no deserto, eles foram um exemplo de como desobedecer a Deus. Eles foram um exemplo de como ser rebeldes contra Deus. Eles foram um exemplo de que a rebeldia, ela leva a um caos absoluto. O caos que eles passaram no deserto, os 40 anos que eles passaram no deserto e morreram lá no deserto sem poder entrar na terra prometida. Eles foram um exemplo negativo e que hoje nós podemos tirar uma lição disso. Nós podemos tirar uma lição disso, de que nós devemos obedecer ao Senhor, nós devemos viver a palavra de Deus, nós devemos praticar a palavra de Deus, nós devemos fazer a vontade de Deus, nós devemos viver segundo o coração de Deus, para que a gente possa sair do deserto, atravessar o deserto, porque o deserto todo mundo vai passar, mas para que a gente possa chegar na terra prometida, como Caleb e Josué chegaram, e como aqueles que não saíram do Egito chegaram. Porque aqueles que saíram do Egito se rebelaram contra Deus, desobedeceram a Deus e não entraram na terra prometida, porque eles foram testemunhas oculares dos milagres de Deus, da grandeza de Deus e do poder de Deus para tirar eles lá da terra da escravidão e levá-los para a terra prometida. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele também toma o exemplo de rebeldia do povo de Israel no deserto, para incentivar a nós não seguir esse mesmo mau exemplo. Como ele diz naquele versículo anterior que a gente leu: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Para nós não seguir o exemplo do povo de Israel lá no deserto, depois da saída do Egito. Quantas vezes reclamaram lá no deserto, querendo voltar para o Egito, querendo voltar para a escravidão? Quantas vezes você enfrenta lutas, a gente enfrenta lutas no dia a dia, e a gente está lá, a gente muitas vezes pensa: mas vamos voltar lá para o Egito, naquele tempo que era escravo de Satanás, que levava as chibatadas de Satanás, e daí passa as lutas e acha que aquele tempo que era escravo de Satanás estava bom. É uma rebeldia contra Deus, é uma ingratidão contra Deus, é uma ingratidão diante de tudo que Deus faz por nós. Não sejamos rebeldes, sejamos obedientes a Deus.
Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz assim: mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Razão pela qual eles morreram lá no deserto, sem entrar na terra prometida. Porque Deus não se agradou da maioria deles por causa da rebeldia, por causa do pecado, por causa do seu desvio de conduta, por causa da desobediência à palavra de Deus, por causa da desobediência aos mandamentos de Deus. Porque Deus pedia uma coisa, eles iam lá, faziam outra. E é como a gente vê a maioria do povo hoje em dia. Que a Bíblia, a palavra de Deus pede uma coisa e o povo faz outra. Aí eles estão em rebeldia contra Deus e ficam patinando no deserto, ficam andando em círculos no deserto, a terra prometida, logo ali. A 40 dias de distância e eles rodando 40 anos andando em círculos. Por quê? Porque são rebeldes, porque são desobedientes. Então assim, há uma certeza, né, que a gente pode ter, e isso sem dúvida nenhuma. A igreja, o povo de Deus, coletivamente, ela está predestinada a entrar no descanso de Deus. Então a igreja e o povo de Deus, que está sem mácula, né, que vai sem mácula, que não é rebelde, que não está em rebeldia, que não está em desobediência, vale ressaltar isso, ela está predestinada a entrar no descanso de Deus, ela está predestinada a entrar no reino de Deus. Porém, sempre tem algo que pode mudar e depende das nossas atitudes. Então é isso que eu falei. Não se rebelar, não ser rebelde, não ser desobediente. Né? Dia após dia, né? A gente precisa meditar na palavra de Deus, a gente precisa meditar no que Deus quer para nós. Para que daí a gente possa viver segundo o coração de Deus. Né? Porque assim, quem está individualmente, né, fazendo parte da igreja, quando o Senhor voltar para nos levar ao descanso de Deus, é preciso tomar cuidado, porque uma rebeldia pode levar a outra rebeldia, o que eu já falei antes. Uma desobediência leva a outra desobediência, uma incredulidade leva a outra. E quando nós vemos, nós estamos tão afastados de Deus que fica praticamente impossível voltar. É igual aquele do espírito imundo, também, que foi falado há pouco. Que ele sai por lugares áridos e secos e tudo, e de repente ele volta, vê a casa ornamentada, tudo, né? O templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, tudo, né? Vê o nosso coração ornamentado, ele sai e busca outros espíritos, 7 espíritos piores que ele, e vem e o estado daquele, o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado, com as coisas de Deus, no andar no caminho de Deus. Vamos levar a sério o andar no caminho de Deus. Vamos parar de brincar. Porque Deus não brinca com nós. E o diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca de ser diabo. Ó, outro incentivo também, né, que o autor de Hebreus deixa, em Hebreus 10, 37 e 38, que diz assim, ó: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Então não devemos retroceder, nós devemos olhar para frente, andar para frente e não andar em círculo. Não vamos ser rebeldes. Vamos viver segundo o coração de Deus. Vamos viver em obediência à palavra de Deus. Para que nós não entramos num caos absoluto. Para que a nossa vida não entre num caos absoluto. Quantas vezes a pessoa toma decisões, não coloca nem nas mãos de Deus. Decisões que às vezes podem mudar a tua vida totalmente lá para frente. Decisões que contrariam muitas vezes projetos de Deus para a tua vida. Às vezes Deus tem um projeto lá para a tua vida, você se rebela e ignora o que Deus tem para você.
você entra em desobediência, você não faz o que Deus planejou para você. Então vamos viver o que a Bíblia pede, o que a palavra de Deus pede, né? E que o Salmo de hoje, que nós lemos antes ali, que ele nos ajude a partir do exemplo trágico que tiveram os israelitas ali no deserto, a renovar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, né? Através da nossa obediência a Ele, né? E a gratidão, né? A salvação que Ele trouxe para nós em Jesus. Porque vocês imaginem, a gente está andando pelo deserto, está passando ali por algumas lutas, algumas dificuldades, mas Jesus veio para aliviar a nossa passagem no deserto, para que essa passagem no deserto sejam apenas 40 dias e não 40 anos. Jesus veio para que a gente possa passar com Ele nesse deserto e andar em linha reta, que a gente possa atravessar o Mar Vermelho sabendo que Deus está ali abrindo o Mar Vermelho, e que todas as nossas dificuldades, que todas as nossas migalhas que vêm do Egito, que tentam vir atrás de nós, atrapalhar nós, que vêm na cabeça, os dardos inflamados do inimigo, que ficam tudo naquele Mar Vermelho, embaixo daquelas águas, para que a gente possa atravessar esse Mar Vermelho, chegar no deserto, passar pela prova, para daí chegar na terra de Canaã, para chegar na terra abundante que mana leite e mel, naquela terra cheia de fartura, naquela terra de paz. Mas nada é de graça nessa vida, tudo tem um preço. Então, se nós queremos chegar na terra prometida, vamos atravessar o deserto, mas vamos pegar na mão de Jesus, vamos nos agarrar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, para que a gente possa chegar lá do outro lado e cantar o hino da vitória. Porque a Bíblia ainda faz algumas menções. Em Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Deus orienta nós a vigiar e a orar. Jesus orienta nós, diz, vigiai e orai, vigiem. Nós precisamos vigiar, porque o inimigo usa pessoas em nossa volta para tirar o nosso foco, para fazer nós se tornar rebeldes, desobedientes. E talvez a gente comece numa coisinha pequena que a gente nem perceba. Amanhã, depois, a gente faz outra coisa um pouquinho maior, a gente não vai percebendo. Porque ele é astuto. Ele enganou a Eva. Ele enganou 1/3 dos anjos que viviam lá com Deus. Então vocês imaginam o que ele não vai fazer com nós se a gente não se firmar. Porque ele enganou 1/3 dos anjos que viviam com Deus, que estavam ali no dia a dia com Deus, em contato direto com Deus. Ele enganou a Adão e Eva, que estavam ali, que conversavam com Deus, né, que viam Deus, que Deus vinha visitar eles no jardim do Éden. E Satanás chegou e enganou eles. Então vocês imaginam como, se a gente não está firme, se a gente não está preparado, como é fácil o inimigo enganar nós, colocar a voz dele nos nossos ouvidos e a gente achar que é a voz de Deus. Então vamos nos focar em Deus, vamos nos focar na palavra, vamos nos firmar na palavra de Deus, vamos viver a palavra de Deus, vamos praticar a palavra de Deus e não vamos entrar em rebeldia. Não vamos deixar que a nossa vida seja um caos absoluto. Em Tiago 4:7, no capítulo 4, verso 7, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos resistir.
Se nós resistir e nós se sujeitar a Deus, em vez de nós se rebelar contra Deus, nós se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá. O diabo fugirá de nós. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim, ó, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, é o dia inteiro. As tentações ele vai jogar. A atração pelo pecado ele vai jogar. Ele vai te jogar coisa que para você, aos teus olhos, aos nossos olhos, pode parecer muito atrativo. Do mesmo jeito que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para Adão e Eva. Ela foi muito atrativa, era uma fruta muito atrativa. E quando Satanás começou a buzinar no ouvido de Eva, a falar no ouvido de Eva, aquilo lá se tornou mais atrativo ainda, porque ele fez uma propaganda muito maior ainda sobre aquilo. E Adão e Eva desobedeceram, se rebelaram contra Deus e acabou num caos absoluto, que da vida eterna que eles teriam, eles passaram a se tornaram, né, um ser mortal. Então, como está a tua vida hoje? Eu vou te perguntar, como está a tua vida hoje? Você confia plenamente em Deus? O teu andar, ele é do agrado do coração de Deus? O teu caminhar? Será que Deus pode olhar para você e dizer, olha lá, daquele lá eu sinto prazer, daquele lá eu me comprazo? Ou será que você está sendo rebelde, está relutando de aceitar a palavra de Deus? De repente algumas coisas você não aceita, você faz do teu jeito. Ou será que talvez você faz que nem Saul fez? Você está ali nos caminhos de Deus, mas pratica busca um jugo desigual, né? Você busca uma pessoa que não tem a mesma fé que você, que talvez vai te proporcionar um desvio de conduta, que vai fazer você ser rebelde, desobediente. Como está a sua vida? Como você tem agido nesse deserto que você está atravessando? Depois que você saiu da escravidão do Egito, depois que você passou pelo Mar Vermelho e deixou tudo o que é resto de Egito caído no Mar Vermelho para ser sugado, para ser coberto pelas águas, pelo mar do esquecimento, para que daí você possa iniciar uma nova etapa na presença de Deus. Nesse teu deserto que você está caminhando, Deus te mostrando todo dia, que durante o dia Ele é uma nuvem sobre você, uma nuvem de proteção sobre você. Que durante a noite Ele é uma coluna de fogo sobre você, mas que a proteção dele está com você. Ou será que você está no deserto e se rebelou contra Deus e fez um bezerro de ouro, fez uma imagem de escultura, foi lá, adorou, murmurou contra o Senhor, murmurou contra o maná, contra o alimento que Deus te deu, em vez de agradecer? Como tem sido a tua vida na caminhada com Deus? Vamos refletir sobre isso, vamos refletir sobre o nosso coração. Vamos em direção à terra de Canaã, mas vamos em linha reta. Não vamos ser rebeldes, não vamos andar em círculos a nossa vida inteira para morrer ali no deserto, para morrer sem a salvação, para morrer sem Jesus. Porque a terra de Canaã é logo ali, e Jesus está ali esperando nós. Ali tem fartura, ali é uma terra que mana leite e mel, é uma terra boa, que está ali esperando nós, logo ali.
mas que muitas vezes, pela nossa desobediência, ela demora para a gente alcançar. Quando alcançamos, quando nós não andamos em círculo e morremos no deserto. Vamos, cada dia, tá buscando a Deus, tá se consertando com Deus. Porque pecado a gente comete, um outro pecado a gente comete no dia a dia. Mas que a gente possa todo dia tá se chegando a Deus e tá pedindo perdão. Mas não vamos se rebelar contra Deus. Não vamos desobedecer ao Senhor. Não vamos desobedecer a palavra de Deus. Vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para que a gente não peque contra o Senhor. Para que nós possamos ter uma vida farta, uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa mensagem, Senhor. E que, Senhor, que no nosso dia a dia a gente possa andar, Senhor, de cabeça erguida, em linha reta, rumo à terra prometida, Senhor. Que os dias de lutas nos fortaleçam, Senhor, nosso Deus. Que os dias de provas nos fortaleçam, Senhor, nosso Deus. E que o Senhor não deixe, Senhor, de nos abençoar com o seu maná, com o seu alimento, Senhor. Enquanto nós estamos atravessando o deserto e quando nós estamos atravessando as lutas. Que nós, Senhor, possamos viver uma vida íntegra, uma vida reta, Senhor. E que nós não precisamos andar em círculos no deserto para morrer no deserto. Mas que nós possamos, Senhor, andar em linha reta, andar em obediência, Senhor. Sem desvio de conduta. Para que a gente possa chegar na terra prometida e cantar o hino da vitória. Para que a gente possa, Senhor, chegar na terra que emana leite e mel. Senhor, numa terra de fartura, numa terra de paz. Senhor, para que a gente possa viver as tuas promessas. Abençoa, Senhor, cada vida, cada coração, Senhor, aonde essa mensagem chegar. Para que cada um possa, Senhor, pela consciência, Senhor, consultar seu coração e ver aonde que precisa se consertar. E que todo dia, Senhor, cada um possa acordar e estar decidido a viver conforme a Tua palavra, sem rebeldia, sem desobediência, sem desvio de conduta, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um, a família de cada um, o coração de cada um. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.